Opa! Bom dia, jovem, bom dia, adulto, bom dia, adolescente, você que está ouvindo e vendo esse vídeo. Estamos com mais uma aula da nossa EBD de Vila Medeiros. Semana passada foi o Dia das Mães, então não tivemos aula. Foi uma EBD voltada apenas para as mães. Semana retrasada eu postei um vídeo falando sobre Paulo, sobre Atos, o ministério, a vida de Paulo. E hoje vamos continuar com a nossa revista, né, nosso cronograma anual da nossa revista, vai falar de Romanos, vai dar continuidade, depois de Atos vem Romanos. E recapitulando um pouco sobre a nossa última aula, Paulo ele anunciava o reino de Deus, ele ensinava a respeito do Senhor Jesus, ele falava com toda a coragem, com toda a liberdade. Isso se encontra lá em Atos 28:31, e é o texto referência da aula passada, da última aula. E o objetivo daquela aula era mostrar o ministério de Paulo para a consolidação da igreja, né? Então eu recebi a revista virtualmente, né? Estou acompanhando, tem uma tela atrás, então eu estou acompanhando, estou lendo a revista que está atrás do vídeo, está atrás da minha câmera, e lá fala um pouco sobre o nascimento, a introdução de Paulo, né? A sua escola, né? onde ele nasceu, onde ele viveu. E se você quiser dar uma olhada no vídeo anterior para lembrar do que foi falado, né, está aí, está postado aí no nosso canal do YouTube de Vila Medeiros. E hoje vamos falar da continuidade a Romanos, né? Então, depois de abordar tudo sobre o chamado, sobre a vida de Paulo, vamos falar sobre Romanos, essa carta que tem 16 capítulos. E semana passada, se eu não me engano, ou retrasada, eu peguei para ler essa carta. Eu li em um dia, né? Aí parando um pouco, comendo, fazendo outras coisas. Mas não levou o dia todo. E essa carta, ela é espetacular, uma carta extraordinária que Paulo escreve. E se a gente for falar dela apenas nesse vídeo, acho que não daria, levaria horas e horas, né? Mas é uma carta que faz a gente pensar, uma carta que leva a gente a olhar para nós mesmos e olhar para Cristo. Então é uma carta que eu indico a você a separar algumas horas do seu dia, do seu sábado, do seu domingo, ou até mesmo hoje, né, domingo, assistindo essa aula, para você ler essa carta aos Romanos de Paulo. Extraordinária essa carta, e ela vai falar um pouco sobre o Evangelho da Fé, né, o tema da nossa revista. Eu não posso mostrar, mas é a mesma revista que a gente vem trabalhando, né? E o texto referência é Romanos 3:28, que diz assim: assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. E essa carta, ela é muito importante para nós, né? Como todas as outras, né, da Bíblia. E o objetivo que a revista, que essa aula, ela vai trazer para a gente é entender a justificação pela fé e os seus efeitos. E Romanos é a mais longa e teologicamente a mais significativa das cartas de Paulo.
né? Ela não é a primeira carta que Paulo escreveu. A primeira carta que Paulo escreveu, segundo os estudos, é Gálatas, mas a carta aos Romanos é uma carta que é o mais puro evangelho, já dizia, né, Lutero. E tudo que eu estou falando aqui você vai encontrar na revista, né? É uma carta que assume a forma de um tratado teológico. Ela ocupa o lugar de honra entre todas as epístolas, as demais epístolas de Paulo, mesmo não sendo a primeira, como eu falei, mas Paulo ele apresenta elementos fundamentais da fé cristã para o grupo, para a sociedade, né? Para nós, para os cristãos. E ao longo da história de Romanos foi responsável por causar diversas reações fundamentais para a formação de um pensamento cristão reformado. E eu separei alguns dados históricos, né, que a própria revista, como eu falei, vai trazer pra gente, mas ele dá uma pincelada e a revista vai trabalhar alguns pontos. Ele não vai falar todos os 16 capítulos, mas o interessante é que ele destaca que Agostinho se converteu com a leitura de Romanos. Lutero, ele descobriu a justificação pela fé, né? E o interessante é que o monge agostiniano Martinho Lutero, diante da leitura do estudo aos Romanos, em Romanos 1:17, ele descobriu que o justo, ele vive pela fé. Então, Lutero, ele tinha uma vida atormentada pela culpa, né? A justiça de Deus o esmagava e o levava ao desespero, e ele afligia sua alma, ele flagelava seu corpo com castigos e penitências, e a verdade divina da justificação pela fé entrou na vida de Lutero. E ele saiu desse caminho da escuridão para o caminho da luz verdadeira, diante desse estudo, diante dessa carta que Paulo escreveu aos Romanos. E ele abandonou toda essa autoflagelação, toda essa justiça que ele cobrava de si mesmo, né? E em 1515, Martinho Lutero, ele estava na Universidade de Wittenberg e começou a expor o professor, né, ali dentro de sala, dentro da classe. A epístola de Paulo aos Romanos, ela foi trabalhada, né, com os alunos, com os professores, e Martinho Lutero obteve esse estudo para si de Romanos, que levou uma grande percussão durante a história do cristianismo, né? E nós vemos que em outubro de 1517, Lutero ele fixou vocês conhecem a história, nas portas da igreja de Wittenberg, as 95 teses, e que era contra as indulgências, né, deflagrando assim a reforma protestante. E a carta foi o principal fator para levar... Não foi o principal fator. Lógico que foi o Espírito Santo, foi Cristo. Mas foi através dessa carta que houve o maior movimento religioso da história da igreja, desde a época do Pentecostes, desde a igreja primitiva, né? E é uma carta extraordinária. Nós vemos aí esse dado histórico de Lutero, né? Nenhum outro livro, acho que da Bíblia, teve maior influência na história da igreja que a carta aos Romanos.
Um teólogo ele vai dizer que, um teólogo famoso aí, ele vai dizer que essa carta, ao estudar essa carta aos Romanos, é como se estivesse matriculando na escola superior do Espírito Santo, sabe? Então, é onde a gente aprende as verdades mais profundas e mais importantes do cristianismo, né? Onde o autor, sem dúvida, é Paulo, né? No capítulo 1, no versículo 1, ele já vai dizer, e alguns estudos afirmam que Paulo escreveu essa carta quando ele estava na Grécia, possivelmente escrita por volta de 57 e 58 depois de Cristo. E logo depois desse dado histórico que eu acabei de falar, onde levou Lutero a descobrir a justificação pela fé e desencadeou a reforma, né? Nós temos também a experiência de John Wesley, a experiência do coração abrasado, onde Wesley ele se deu com a leitura do prefácio de Lutero a carta aos Romanos, e tudo isso mostra que não se trata apenas de uma carta, apenas de letras, né? Mas isso mostra um verdadeiro tratado teológico de Paulo para nossas vidas. Ele expõe toda a sua teologia de forma clara por meio de citações do Antigo Testamento, diálogos, perguntas e respostas, exemplos e alegorias dentro dessa carta. E o primeiro ponto, né, que a revista ela trabalha, ela vai mostrar a salvação de todo aquele que crê, que está no capítulo 1, do verso 1 ao 17. E dentro dessa primeira parte da epístola, no capítulo 1 ao 11, Paulo ele trata das doutrinas fundamentais da fé cristã. E a epístola ela começa com a base de toda a carta, né? Uma saudação, identificação da carta, né? Como eu falei, ele dá a introdução, Paulo resume a sua missão de vida no verso 1 e também expressa sua consideração por irmãos que nunca tinha visto pessoalmente. E o ponto-chave se dá na definição da intenção da carta. Ela será uma exposição do Evangelho, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E o apóstolo ele se orgulha deste Evangelho revelado de fé em fé, que agora ele tem a necessidade de fazer conhecido. E o público-alvo dessa carta, o público-alvo do apóstolo Paulo, provavelmente ela contemplava os gentios e os judeus. E o pano de fundo que Paulo ele esclarece é de um julgamento e a expressão escolhida para explicar a nossa condição e a nossa justificação. A justificação, a revista ela vai abordar como o veredito dado pelo justo juiz, entre aspas, inocente, que pertence ao dia escatológico do juízo, mas que aconteceu na história por intermédio da vida de Cristo. A justificação é uma das bênçãos da nova aliança que nos alcançou por meio de Cristo. A justificação é uma maneira de descrever a obra objetiva de Cristo a nosso favor. Então, o nosso ponto 1 da revista vai mostrar que a salvação é de todo aquele que crê, que se encontra no capítulo 1, do versículo 1 ao 17.
E o ponto 2 dessa revista tá como tema e tá destacado: és indesculpável. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, até o verso do capítulo 1, do verso 18, até o capítulo 3, do verso 20, Paulo ele vai mostrar diante dessa injustiça, Deus ele revela sua ira contra toda a impiedade e perversão dos gentios, dos judeus, e nós vemos claramente que aqui a revista ela vai abordar 4 estágios de pecaminosidade do mundo gentílico, e depois ela vai abordar mais estágios sobre os judeus. E começando pelos gentios, o primeiro ponto que a revista ela vai destacar é o combate à verdade. A palavra ela detém como a melhor tradução reprimir, impedir ou combater, no sentido de que os homens reprimem, impedem ou combatem a verdade de modo de deter o fluxo dos seus efeitos na sociedade. Esse é o ponto 1 que a revista ela vai trazer pra gente, que Paulo ele vai falar no verso 18 e 20 do capítulo 1, dessa combate à verdade. A palavra detém, no verso 18, tem como melhor tradução reprimir, impedir ou combater, né? E o segundo ponto é a crença na sabedoria. A palavra que devemos destacar aqui é o conhecimento. E Paulo, ele trabalha dentro disso no verso 20 ao 23. Deus se fez conhecido ao homem de diversas maneiras. Aí ele começa trabalhando lá no Éden. O homem caminhava com Deus. No Antigo Testamento, ele se revelou ao homem por meio da lei. Ele se revelou ao homem por meio dos evangelhos, por meio de Jesus Cristo. E o terceiro ponto é imoralidade ilimitada. Nada mais é do que o desejo imoral, né? Nada mais é que o próprio desejo imoral. E essa imoralidade é o fruto da rejeição de Deus, né? Então nós vemos que os gentios eles tinham essa características, né? E o ponto 4 que a revista ela vai trabalhar é o sentimento da impunidade. Por fim, o sentimento da impunidade é expresso por meio daquilo que fazem coisas que são inamigáveis. Eles ignoram a verdade da lei de Deus a ponto de chacoteá-la, né? Ele usa esse termo. Então, esses são os 4 pontos, né? Os 4 estágios da pecaminosidade dentro do mundo gentílico, né? E a revista ela vai continuar mostrando, como eu falei, sobre os gentios e sobre os judeus, para quem Paulo escreveu, para quem essa carta ela foi destinada. E os judeus são os indesculpáveis. E a acusação é que o primeiro ponto que a revista ela vai trazer é o pré-julgamento, né? Paulo faz uma acusação aos judeus que, porventura, ao lerem os primeiros versos, se alegram com a condenação dos gentios, e o seu pré-julgamento também é pecado, pois que eles julgam nos gentios também os condena. O segundo ponto é o desprezo da bondade, que está no verso 4 ao 11 do capítulo 2. O terceiro ponto que a revista ela vai trabalhar é a parcialidade na lei. O quarto ponto é o mau testemunho dos judeus. E ele trabalha com o ponto que fala sobre todos, não apenas os judeus, não apenas os gentios,
Mas Paulo ele vai declarar que nem judeus, nem gentios, nem ninguém está em situação melhor. Todos estão debaixo do poder do pecado e são indesculpáveis pelos seus atos. E o terceiro ponto da revista, né, já alcançamos aí 20 minutos. E o terceiro ponto da revista, a revista ela vai trabalhar sobre o justificado, né, a justificação pela fé, que está lá no capítulo 3 ao capítulo 4. E uma vez que Deus ele é justo diante da lei, diante de todos os homens, estão condenados o próprio Deus por meio do seu Filho. Nos permitiu sermos justificados. No judaísmo, a justiça veio a ser definida amplamente em termos de conformidade com a Torá, a lei de Moisés. E dentro desse ponto, desse ponto 3 da revista, Paulo ele vai trabalhar dentro dessa justificação pela fé, e eu vejo que é um dos momentos que, embora o fundamento da justificação seja a morte de Cristo e o meio pelo qual a justificação se torna eficaz para o indivíduo, que é a fé, o fundamento da justificação não é nada dentro de mim, tampouco a justiça da minha mente ou minha atitude, ou até mesmo a minha vontade, mas é a obra objetiva de Cristo em sua morte. A fé é o meio pelo qual a obra de Cristo é apropriada individualmente. Então, a revista ela vai nos mostrar, né, vai deixar claro que a justificação pela fé está na obra de Cristo, na sua morte. E o ponto 4 dessa revista, desse estudo, ele vai apresentar no capítulo 5 até o capítulo 8, libertados, né? Ele usa o termo, e ao recebermos a herança da desobediência de Adão, todavia com a morte e a ressurreição de Jesus, vivemos uma nova situação, né, diante de Deus. Assim como solidariamente pecamos em Adão. Assim como solidariamente pecamos em Adão, solidariamente recebemos vida e libertação de Jesus Cristo, né? E no 4.1, seguindo esse tópico, Paulo vai trabalhar no capítulo 6, quando somos batizados, participamos da morte e da ressurreição de Cristo. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele numa nova vida com Cristo. E o pecado que nos aprisiona agora não tem poder sobre as nossas vidas. Não somos mais escravos do pecado. Fomos libertados do pecado e feitos servos da justiça. Eu dei uma travada aqui porque na imagem saiu um pouco de luz, então não deu para ver. Porém, ele trabalha isso, e no 4.2, Paulo ele vai mostrar no capítulo 7 libertados da tirania da lei. A lei ela não é um problema, pelo contrário. A lei ela é santa, e o mandamento santo é justo e bom, se encontra no verso 12 do capítulo 7. O problema é o pecado que faz com que a lei deve ser cumprida em minha vida. Paulo descreve sua situação como judeu. Mesmo sabendo o que era bom, ele não conseguia praticá-lo. Diante disto,
a lei aponta o mal que existe dentro dele. O pecador que vivia diante da ditadura da lei, e o único meio da libertação é por meio de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele descreve isso no capítulo 7, e no capítulo 8 ele começa a mostrar libertados da morte, que é o tema que a revista ela traz pra gente, no qual a morte ela torna-se então uma condenação eterna pela infração da lei. Mas em Cristo Jesus, percebe que desde o capítulo 4, desde o capítulo 1, Paulo ele vem falando e apontando somente para Cristo. E essa liberdade, né, libertados da morte, ela vai mostrar que em Cristo Jesus nós somos libertados da morte e podemos viver eternamente. Deus fez por meio de Cristo Jesus aquilo que não poderíamos fazer, e ainda acrescenta que nada e nem ninguém pode nos separar deste amor que nos faz vencer a morte, que é o amor de Cristo em nossas vidas, né? E ele começa a trabalhar o ponto 5 e o último ponto, que é a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E se nós olhar em volta, dentro de Israel, nós vemos a incredulidade em relação à pessoa de Jesus. Paulo ele tenta explicar a situação de Israel e as suas diversas manifestações de Deus na história a respeito da sua justificação, e a fé que vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo se encontra lá no capítulo 9 até o capítulo 11, e a revista ela vai abordar algo interessante, que mediante Jesus Cristo, novamente, apresenta Jesus como a finalidade da lei, levando a eles por meio da pregação as boas novas, a possibilidade da salvação. E ele ressalta, a revista ela ressalta que ainda é tempo de salvação, mas que ela será recebida apenas por aquele que crê em Jesus Cristo. E isto só é possível por meio da fé. E Paulo ainda ele escreve que no tempo certo eles retornarão à sua fé e todo o Israel será salvo. Capítulo 11, no verso 26. E a revista ela vai trabalhar dentro desse aspecto, falando da fé, e a conclusão que ela nos traz é que diante da tamanha revelação não há o que fazer senão viver em uma nova experiência. E o apóstolo Paulo ele conduz o leitor a buscar uma nova experiência a partir da certeza de que o veredito da absolvição dos pecados já foi nos dada por meio de Deus através de Jesus Cristo. E esta sensação não nos faz viver uma vida pecaminosa, nos faz desejar cada vez mais uma nova vida. E quando nós entendemos a nossa condição de justificados, olhamos com misericórdia para os pecadores. O grande erro de Israel, o grande erro dos judeus foi olhar para a condição dos gentios e julgá-los, sendo que eles ainda culpados, eles ainda eram culpados daquilo que eles faziam. E perceber a minha condição me faz entender a condição do meu próximo. Então Paulo, diante desses capítulos do 1 ao 11, ele vai trabalhar isso, e a aplicação prática que a revista ela vai nos trazer é
que tal fazer uma reflexão da sua vida, da minha própria vida, e do julgamento que por vezes fazemos do nosso próximo, né? Que tal a gente olhar para nós, refletir a nossa própria vida, né? Do que olhar para o outro e julgar o outro. Mas lembre-se de que todos nós, gentios, judeus, todo mundo, somos justificados pela fé. E vamos dar continuidade a carta, né? Terá outra aula da carta aos Romanos, mas fique pensando, leia Romanos, se puder, leia hoje, né? Domingo, não vai demorar, mas reflita nessa mensagem, reflita nesse texto, reflita nessa carta, que Deus ele possa te abençoar. E lembre-se, somos justificados pela fé, né? Por meio de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Curta e compartilha. Um abraço do seminarista Felipe e um ótimo domingo.